Tá. Então, eu vou começar. 3, 2, 1. Vamos lá. Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Meu nome é Cristina Neves. E eu sou Isabela Sabin, e no episódio de hoje vamos falar sobre direitos sexuais, para entender um pouco mais desse universo, tentar desmistificar tabus e, quem sabe, fomentar a participação de mulheres na busca pela democracia. Vem com a gente! Os direitos sexuais estão previstos em documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o Plano de Ação de Cairo, da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento e a Declaração de Pequim, adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres. Além disso, abrangem direitos já reconhecidos na legislação nacional, como os direitos constitucionais à saúde, à autodeterminação, ao planejamento familiar, entre outros. Seu reconhecimento impõe a garantia de exercícios da sexualidade livre de coerção, discriminação e violência, do direito à saúde sexual e reprodutiva, e de decidir sobre ter ou não ter filhos, e ter suporte para tomar e levar adiante uma ou outra decisão. Os direitos sexuais podem ser definidos como o direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e imposições, e com respeito pelo pleno corpo do parceiro e da parceira. Direito de escolher o parceiro ou parceira sexual. Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças. Direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou condição física. Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. Direito também de expressar livremente sua orientação sexual. Direito de ter relação sexual independente da reprodução. Direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis. Direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem discriminação. Direito à informação e à educação sexual e reprodutiva. E para o nosso bate-papo de hoje, temos a honra de receber a professora Débora Diniz, que é antropóloga, documentarista e professora licenciada da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB. A professora Débora é referência na defesa dos direitos sexuais das mulheres. Professora, é uma honra imensa tê-la conosco nesse episódio. E, por favor, peço para que você se apresente para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada, Isabela. É um prazer conversar hoje com vocês. E eu acho que você já fez a apresentação, né? Eu sou uma professora da Universidade de Brasília e é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. Então vamos Professora lá. Débora. Tá. Agora é com você, Isabela, tem uma partezinha sua. Professora Débora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la no nosso podcast. Então vamos lá. Professora Débora, sabemos que no Brasil, muitos dos direitos das mulheres se deram com a promulgação da Constituição de 1988. Sabemos também que esse reconhecimento se deu de forma tardia, e ainda hoje algumas questões são vistas como tabus, dentre elas os direitos sexuais. Você poderia falar um pouco sobre essa construção e consolidação dos direitos sexuais como sendo direitos fundamentais, principalmente a partir da Constituição de 1988, e os pontos de maior relevância desde então? Há várias maneiras de responder a sua pergunta, né? Por um lado, nós podemos dizer que sim, a Constituição de 88 ele é um marco, ou os acordos e tratados internacionais que você lista na abertura da nossa conversa, são uma referência, da qual muitos do Brasil é signatário, se não todos, é uma referência ainda mais significativa pela própria nomeação de direitos sexuais.
quando nós lemos a nossa Constituição, nós temos um marco fundacional de como entender os direitos sexuais. Você falou do direito à saúde, você falou do direito a não ser discriminada em razão de gênero, de idade, de raça, de credo. Nós podemos fazer uma leitura holística, como o próprio direito à saúde, uma leitura holística desses princípios e direitos fundamentais e dizer como eles nos oferecem um substrato para isso que nós chamamos de direitos sexuais. Mas, ao mesmo tempo que nós temos um vazio linguístico, eu não chamaria um vazio principiológico, nem muito menos um vazio normativo no Brasil, sobre o que se entende por direitos sexuais. Por que eu quero fazer só esse giro aqui? Porque nós vimos recentemente, eu diria nas últimas 2 décadas, uma série de questões importantes relacionadas aos direitos sexuais sendo enfrentadas pela Corte Suprema no Brasil, pelo STF, desde como a união de pessoas do mesmo sexo, elas passaram por ali. Elas passaram por quê? Porque o marco constitucional, que deveria ser suficiente, como a garantia de constituição de família, deveria ser suficiente para entendermos o que é abarcado em um marco de direitos sexuais, dado o patriarcado que nos rege, dado a heteronormatividade que nos rege. Por que é isso? É uma concepção de família, uma concepção de sexualidade, que é do campo da moral. Ela sim passa a oferecer lentes que eu chamaria equivocadas para a leitura dos nossos princípios. Então, o que nós vimos nos últimos tempos? Uma Constituição que deveria ser suficiente na sua leitura para as demandas do tempo presente no campo dos direitos sexuais, mas que estão sendo escoadas no Supremo e na Corte Suprema para que possam ser lidos à luz da Constituição com as referências de acordos e marcos internacionais que você mencionou, pela urgência de mencionar esses direitos. Então, em resumo, eu te diria, Cristina, que eu não hesitaria em dizer que nós tivemos um marco na Constituição de 88, mas o marco do patriarcado e da heteronormatividade ele é tão intenso em como se faz a recepção desses princípios que nós ainda precisamos enfrentar essas últimas décadas de judicialização desses direitos. Muito importante e interessante. E, professora Débora, trazendo um pouco essas questões jurídicas para os aspectos práticos da vida cotidiana, qual é a importância dos direitos sexuais para um efetivo Estado democrático de direito e para a emancipação das mulheres na vida pública? Isabela, eu começaria, você me fez a pergunta dizendo, vamos para o mundo prático, né? Para a vida cotidiana. E eu vou te dar um exemplo bem miudinho, e depois nós podemos falar dessa coisa tão ambiciosa que pode ser a vida das mulheres, a democracia, a política, né? Quando nós falamos de direitos sexuais, nós estamos falando, por exemplo, numa universidade, numa faculdade, sobre um estudante trans, que reclame o direito de se nomear, de se identificar quanto ao gênero. Então, quando nós falamos de direitos das mulheres, nós estamos falando também de corpos trans. E nós não conseguimos rapidamente, nisso que nós chamamos o direito à igualdade de gênero ou a não discriminação, ou mesmo a leitura sobre direitos sexuais, dizer, é tão simples permitir que as pessoas se nomeiem, identifiquem, mudem seu registro civil, decidam ou não se querem fazer procedimentos médicos de adequação física, e parece que não é tão simples. Então, esse é um exemplo muito prático. Durante muito tempo, as universidades, de muitas ainda não conseguem lidar com um processo de autonomeação pública e aquele registro do nascimento que está na matrícula, que está... Então, você imagine o quanto vocês leram na abertura, que os direitos sexuais toca questões como viver a sexualidade sem vergonha, né? Sem sofrer perseguições do campo moral, que é um exemplo muito simples, que é o de se nomear, o de como se identificar no campo do gênero para a sua vivência,
de gênero e também de sexualidade. E aí nós podemos sair daí e nós podemos começar a olhar o que representa agora a cena pública e política brasileira, desde as últimas eleições, por exemplo, em que nós temos uma primeira geração de mulheres trans na política. Isso vai alterar não apenas a nossa compreensão de direitos sexuais, mas a nossa compreensão da própria política brasileira, porque são disputas sobre espaços de aparição, espaços de representação, de fala, de interpelação e de escuta, que passam pela sexualidade. Muito obrigada, professora. Realmente são questões tão mais simples e tão mais necessárias e urgentes, né, que a sociedade tem que enfrentar. Então, seguindo, para o exercício efetivo desses direitos, torna-se necessária uma transformação da lógica no qual está baseado os sentidos das leis que dizem respeito ao exercício das relações amorosas e sexuais e da reprodução. Políticas públicas dirigidas a esses direitos devem estar voltadas para a justiça social. E, para isso, elas têm que ser formuladas e executadas levando em conta as desigualdades de gênero, de classe, de raça e de expressão sexual. Como você imagina, enquanto antropóloga, a transformação da mentalidade social para a vivência efetiva desses direitos? Cristina, qualquer resposta aqui, ela demanda um conceito que nós estamos falando muito ultimamente, que é o conceito de interseccionalidade. Né? Parece que é um conceito difícil, mas ele é muito simples. Nenhuma de nós vive vidas únicas. Nós vivemos vidas complexas, no curso da nossa vida ou no instante. Então, nós podemos viver um corpo classificado com uma determinada biologia, um sexo, podemos exercer sexualidades, inclusive diversas, no curso da vida, e nos apresentarmos de diferentes maneiras. Nós podemos viver corpos com regimes de racialização e reconhecimento, de privilégio, de opressão, depender dos regimes de racialização e de racismo impostos, etarismo, formas de capacitismo, isso tudo são formas de vivência do corpo. Então, quando você me pergunta sobre o exercício efetivo dos direitos sexuais, e na sua abertura, quando você lia os marcos, você lia Cairo, você lia Pequim, você lia a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, eu pensava, veja você, a Convenção de pessoas portadoras com deficiência é um marco que cruza, e ali está sobre o direito das pessoas com deficiência de exercerem plenamente sua sexualidade. Então, elas se cruzam com todas as formas de expressão do corpo e da vida do reclame de direitos. Mas você também fez uma pergunta, então eu diria, só tem uma resposta se nós considerarmos a interseccionalidade das nossas vidas. A resposta não é única, porque ela vai depender dos espaços sociais em que se habita e que as restrições são impostas a esse corpo, porque elas são diferentes, né? Agora, você fez na sua pergunta, você disse para as leis, e você disse para as relações amorosas, para as relações sexuais, para as relações reprodutivas. Muitas vezes na nossa vida, as relações amorosas, as relações sexuais e as relações reprodutivas, elas podem estar numa mesma combinação, mas nós precisamos separá-las. Né? A própria decisão do Supremo falava homoafetividade. Talvez tenha sido muito importante naquele momento da história falar em afetividade, porque falar em sexualidade talvez ainda fosse muito difícil. Mas nós podemos e devemos segregar esses componentes da nossa vida. Eles andam juntos, mas eles também podem andar separados. Alguém pode estar reclamando o reconhecimento, a sua identificação sexual, se não está reclamando relações amorosas. Está reclamando, por exemplo, a participação política como uma forma de identificação. A participação num processo educacional sem tocar em sexualidade. Outras vezes pode estar relacionado diretamente à sexualidade e não outras formas de vivência, de expressão da vida. Eu quero só provocar isso, porque o tema da sexualidade, ele é tão controlado pelo patriarcado e pela heteronormatividade, que nós acoplamos direitos sexuais e reprodutivos.
porque o sexo e a reprodução. Eles podem vir ou não juntos. E me parece que nós já estamos num momento da história que nós temos que conseguir falar de sexo, de prazer, de integridade corporal, né, de identificações sexuais, e também falar de reprodução, ou só falar de sexualidade. Muito importante essas reflexões. Agradeço novamente pelos seus esclarecimentos acerca do assunto, que tem sido bem enriquecedor aqui na nossa conversa. Prosseguindo com o nosso podcast, atualmente, muito se fala sobre a construção da educação sexual como uma prerrogativa do Estado. Contudo, esta prestação nem sempre é efetiva. O Estado, a legislação e o processo, por vezes, são ineficazes. Nesse cenário, vemos algumas participações alternativas, como, por exemplo, o seu próprio trabalho dentro da universidade e na seara da pesquisa acadêmica. A senhora poderia nos falar sobre como o trabalho das mulheres podem contribuir efetivamente nessa construção de cidadania e democracia dentro da busca pelos direitos sexuais? Isabela, eu talvez não chamasse, sabe, o que fazem as mulheres, ou os que fazem as organizações não governamentais, ou os que fazem as universidades, como alternativa ao que fazem os políticos do Estado. Na verdade, neste momento do Estado brasileiro, educação sexual está nesses espaços, não é nem alternativo. O que nós temos como horizonte de realização é o que é feito pela sociedade civil. E na história recente de centralidade da sexualidade, dos direitos sexuais, da educação sexual, é majoritariamente uma atuação dos movimentos sociais, das organizações de mulheres, das organizações de pessoas LGBT, ou seja, da sociedade civil, de uma maneira geral, a se pautar a questão da sexualidade e a importância da educação sexual. O que nós temos hoje no Brasil é um deliberado silenciamento de educação sexual como uma questão fundamental para a proteção, para o bem viver, para um futuro prazeroso de adolescentes e jovens adultos. Esse é um silenciamento moralizante a partir de uma compreensão de sexualidade como um tabu, como um segredo, ou mesmo por uma frágil compreensão do espaço de crenças e filosofias privadas na vida pública, né? E a retirada da sexualidade como algo comum à vida, à vivência da pessoa humana. Então, e me parece que ao fazer isso, nós desprotegemos futuras gerações. Porque falar de educação sexual, oferecer educação sexual, é também uma forma de proteção, não só para a sua vivência prazerosa e segura, mas também para a proteção em situações de violência. E o que as políticas atuais de proteção à infância, adolescência ou jovem adulto vem fazendo é o apagamento de educação sexual dos currículos, das políticas públicas. Então, o que restam são as organizações da sociedade civil e os espaços das universidades para se dizer, isso aqui é uma matéria fundamental. Professora, eu vou até sair um pouquinho do script, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar esse podcast acontecer sem eu fazer, né? Recentemente eu li o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, e ela... É Federici que fala? Perdão. Tá falando Acho que certo? sim, acho que sim. Então, da Silvia Federici, ela fala da relação do avanço, né, da transformação do capitalismo e o controle dos corpos femininos, né? A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre essa relação e como esse impacto, né, do capitalismo, essa relação do capitalismo e da questão de igualdade de gênero e do controle dos corpos ela tem hoje em dia e ela ainda é reproduzida na nossa sociedade? O capitalismo ele não é só uma forma de produção e reprodução econômica.
né? Uma forma de regulação do trabalho, uma forma de regulação do tempo, uma forma de regulação dos corpos e da vida. E que está assentado em uma distribuição de outras formas de reprodução da vida, como, por exemplo, a reprodução biológica, como o cuidado nas famílias, os cuidados das crianças, dos idosos. O capitalismo se assenta, entre outras coisas, numa reprodução do trabalho, uma distribuição do trabalho reprodutivo nas mulheres. E dentro das mulheres, as mulheres mais vulneráveis, as mulheres negras, as mulheres que estão trabalhando em trabalho doméstico, em trabalho precarizado, e muitas vezes em trabalho não regulamentado. Então, essa roda do capitalismo, do que nós chamamos a economia, ela também se move com o que nós chamamos a economia do cuidado e com a reprodução biológica da vida. Há uma reprodução social e há uma reprodução biológica. Então, algumas pessoas algumas vezes dizem, sabe, Cristina, assim, nossa, nós temos tantos temas para tratar, provocados pelo capitalismo, como a desigualdade, como a pobreza. Por que trazer temas sensíveis, dizem essas pessoas, né? Como a questão da sexualidade, ou como a questão do aborto? Porque, na verdade, elas estão juntas. Regular a sexualidade para a heterossexualidade, proibir o aborto, uma só forma de configuração de família, como a heterossexual, ele é um dos pilares do capitalismo, porque é manter mulheres em trabalho doméstico, em trabalho de cuidado, no uso do tempo, na reprodução social da vida, e se fazer uma distribuição sobre qual é o lugar que é ocupado aí pelos homens, né? O que representa a casa para os corpos controlados pelo patriarcado. Então, o patriarcado é uma moral fundamental do capitalismo. O patriarcado e capitalismo não estão dissociados. Nossa, excelente, professora. E na sua fala, me lembro, inclusive, uma fala também da Silvia, que ela menciona que o trabalho doméstico ele é confundido com amor, né? O trabalho doméstico não remunerado, ele é vendido na nossa sociedade capitalista e patriarcal como amor. Então, o trabalho que uma mulher faz em casa, não visto, não pago, ele é visto como um ato de amor e não como um trabalho. Então, me parece, às vezes, que o controle dos corpos pelo Estado é uma forma, inclusive, de permitir que isso continue, que esse modelo, né, ele continue sendo seguido. E é isso, muito obrigada pela sua fala. Isa? A Isa vai seguir com mais uma. Só um minutinho. Bom, ainda vivemos, como foi bem exposto, né, durante as falas, numa sociedade que as mulheres são discriminadas e privadas de direitos básicos. Os direitos sexuais contidos nos direitos humanos fundamentais ainda são um tabu, necessitando de muita luta para serem alcançados em sua totalidade. No caso, uma participação de toda a sociedade civil, como você colocou, não apenas como uma prerrogativa de Estado, de direito ou de legislação imposta, né? Professora Débora, queria aproveitar e perguntar se você tem alguma mensagem que pode deixar para os ouvintes, a fim de inquietá-los sobre o papel de cada indivíduo na busca por direitos sexuais de fato emancipadores. Isabela, algumas vezes quando nós fazemos essas discussões sobre o nosso marco constitucional, os acordos internacionais, ou então conceitos abstratos como direitos sexuais, parece que nós estamos falando de um mundo muito distante de nós. Mas nós demos um exemplo aqui juntos. Quem sabe nossos colegas numa universidade, quem sabe os nossos alunos, quem sabe alguém que trabalha num sistema de saúde, em que faz presunções sobre a heterossexualidade das pessoas. Então, a minha mensagem talvez fosse muito prosaica. A sexualidade ela precisa ser algo simples da vida, quase que um fato ordinário, da qual nós não faríamos perguntas sobre. Nós não precisamos ter a curiosidade sobre sexualidade como nós temos hoje. A curiosidade é um dos sinais de que ela é um tabu,
de que ela é algo a ser olhado pelo buraco da fechadura. Então, ao transformá-la em algo comum, em algo que é vivido por todos, talvez nós consigamos nos desprender de algumas presunções da heterossexualidade que nos seguem. Então, quando uma mulher chega a uma ginecologista, não se ter uma presunção de que ela tenha relações heterossexuais. Quando um estudante chega em sala de aula, talvez não se ter a presunção de que aquele nome que está na chamada seja o nome social pelo qual as pessoas querem se convocar. Não se ter uma presunção de que todos os corpos que possam transitar na esfera pública como de homens não são espoliados por uma homofobia, porque a homofobia é uma das formas de espoliação dos corpos, da discriminação dos corpos, pelas suas linguagens, suas vivências de sexualidade. Então, eu diria que talvez nós fazermos, por um lado, menos presunções e, por outras, ter menos curiosidade sobre a sexualidade dos outros, né? Excelente recado, professora. Eu acho que é realmente um ponto que é necessário uma reflexão e uma mudança individual de todos. Pessoal, infelizmente por hoje é só. O nosso podcast realmente é um pouquinho curto, é só 30 minutos, o que é uma pena, porque eu pessoalmente poderia escutar a professora Débora por horas e sempre que tenho oportunidade, sempre que ela está em algum debate, faço questão de assistir, porque sempre é uma aula e uma forma de melhora como ser humano, como mulher e como advogada. Então, agradeço imensamente, professora, por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento conosco, com as nossas, enfim, com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Cristina, e também a Isabela. Eu que agradeço também pela sua participação, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Foi primordial ouvir você e deixamos também esse recado para as pessoas estarem procurando, lendo e interagindo um pouco mais nessa área, né, que é tão importante e enriquecedora para toda a sociedade. E para você que está nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Nos acompanhe no Instagram através do @Lidera Observatório Eleitoral e nos aplicativos de podcast. E se você gostou do nosso episódio, compartilha. Voltando. E se você gostou do nosso episódio, compartilhe, curta o nosso perfil no Instagram. Esse pequeno gesto nos ajuda a crescer, levar aos nossos ouvintes mais informações sobre o universo feminino e dar amplitude às nossas vozes. Vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Eu só queria fazer uma observação que faltou talvez aquela pergunta sobre as redes sociais, como as pessoas podem entrar em contato. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu vou fazer então, e aí encaixa, né, Jansen? Ou você Isso, prefere que eu a gente coloco na coloque? edição. Pode ficar tranquilo. É verdade. E, professora, por favor, fale para os nossos ouvintes aonde eles podem encontrá-la nas redes sociais. Certo. Então, já é agora? Isso. Então, Cristina, eu estou no Twitter. O meu Twitter é Débora_D_Diniz. E também no Instagram com o mesmo endereço. Mas é fácil, procurando Débora Diniz, me encontrar. Na verdade, eu vou responder de novo, porque eu falei errado. Cristina, eu tanto estou no Twitter quanto no Instagram, e nos dois, as pessoas podem me encontrar pelo endereço Débora_D_Diniz. Underline é aquele tracinho de baixo, né? E é tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram, todos os domingos, eu faço uma conversa ao vivo. Muito obrigada, professora. Eu super acompanho as conversas, assim, eu sou fã. Então, eu tô até meio nervosa. Geralmente, eu nem sou tão chat assim nos podcasts. O Jansen é prova. Mas muito obrigada mais uma vez. Jansen, a gente conseguiu tudo? Precisa voltar alguma parte? Ainda está gravando, né? Tá, eu vou parar a gravação, porque eu acho que já conseguimos tudo. Deixa eu ver se está tudo certo.